fomos censurados de novo. O ministro Alexandre de Moraes vetou de novo provas de defesa do Felipe Martins. É a primeira vez na história do mundo que o advogado, antes do julgamento, tem que enviar de forma prévia as provas que utilizará para que o juiz aprecie se permite ou não a apreciação, apresentação e utilização dessas provas. O ministro Alexandre de Moraes, esta semana, já havia vetado o slide que queríamos apresentar. Pediu para que refizéssemos o nosso slide. Fizemos. Novo slide. Enviamos hoje, às 15 horas, no horário combinado, os novos slides. E veio nova decisão proibindo a utilização de provas que, para a defesa, são provas importantíssimas. Isso mesmo. O ministro relator julgador proibiu que a defesa de Felipe Martins utilize provas que entende relevantes, pertinentes ao exercício da defesa. Nossos documentos não passaram no crivo do julgador, no exame de qualidade e pertinência daquele que vai apreciar as provas. Ele disse que nossas provas são impertinentes, irrelevantes e tumultuatórias. Exatamente isso. Ele analisou previamente as provas que queremos apresentar ao Supremo Tribunal Federal no julgamento e disse que as nossas provas são irrelevantes, são impertinentes e só visam tumultuar. Então, se na tribuna nós não poderemos mostrar nossas provas, eu vou mostrar aqui para vocês quais são, então, as provas que nós não podemos mostrar da tribuna, já que o julgador não permitiu. Vocês imaginem só, o juiz julgador disse que eu não posso defender o meu cliente com essas provas que eu entendo relevantes à defesa. Provas que corroboram a tese de defesa. Documentos que provam e fortalecem a tese de inocência. Eu não poderei mostrar da tribuna. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma das provas que o ministro Alexandre de Moraes vetou que utilizemos no julgamento. Uma foto do presidente Bolsonaro rezando com o padre. E por que essa foto é de extrema importância para nós? Porque Felipe Martins é acusado de, junto com esse padre, visitar o presidente Bolsonaro para tratar de minuta golpista. Nós queremos mostrar que nesta reunião que acusam Felipe Martins de ter tratado com o padre de minuta golpista, Felipe Martins levou o padre até o presidente Bolsonaro para rezar pela saúde do presidente Bolsonaro. Alguém está vendo aqui alguém tratar de minuta golpista? Pois é, a Polícia Federal diz que nesta visita aqui, Felipe Martins e o padre levaram uma minuta golpista para o presidente Bolsonaro. É uma prova extremamente importante à defesa. A defesa está provando que a acusação é falsa, que o padre não foi tratar de golpe com Felipe Martins. O padre foi rezar pelo presidente Bolsonaro. Se isso não é uma prova importante para a defesa, então não sei o que é. Outro documento que o ministro vetou, censurou, é esse documento. Esse documento aqui é uma petição do advogado Zanin. Trata-se de uma tese doutrinária do ministro Zanin. Quando o ministro Zanin, ainda advogado, ele atuou como advogado em um caso que o seu cliente estava sendo acusado de uma minuta. A tese criada pelo professor Zanin, é disso que se trata. Isso daqui é uma tese doutrinária. É uma doutrina do professor Zanin, que neste documento aqui, nesta petição, nesse estudo, ele diz que minuta apócrifa não pode ser considerada crime. Minuta sem origem, sem perícia, sem assinatura, minuta sem assinatura, sem origem, sem perícia, ou seja, apócrifa, não pode ser utilizada como prova de crime, não pode constituir crime, não constitui
crime, disse o Zanin à época. E essa tese do advogado Zanin foi aceita, de que uma minuta não assinada, sem origem, sem perícia, não constitui prova. E o cliente do professor Zanin foi absolvido. Nós queríamos mostrar da tribuna essa tese doutrinária de um caso semelhante ao nosso. É pertinente a tese da nossa defesa. Felipe Martins é acusado de ter elaborado minuta golpista que não existe. Minuta golpista fantasma. A tese é exatamente a mesma. Estão querendo acusar Felipe Martins de ter feito uma minuta que não existe. Minuta sem assinatura, minuta apócrifa, sem perícia, é a mesma tese. O ministro Alexandre de Moraes determinou que esse documento seja excluído do nosso slide. Não podemos mostrar esse documento na tribuna. Uma outra prova que também não poderemos mostrar é essa famosa matéria do Guilherme Amado. Essa matéria, feita por esse repórter, jornalista, blogueiro, não sei como chamar, deu causa à prisão injusta de Felipe Martins. E por que nós queremos mostrar isso daqui? Para demonstrar, provar que não houve uma investigação. Encamparam uma matéria de um blogueiro, aceitaram essa matéria como verdadeira e pediram a prisão do Felipe Martins. É extremamente relevante, ou seja, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez sem investigação. O delegado investigador não investigou o caso. Ele utiliza essa matéria jornalística para pedir a prisão de Felipe Martins. É extremamente importante. Desde quando uma matéria jornalística ela pode ser utilizada para pedir a prisão de alguém. E o importante que nós queríamos mostrar é isso aqui, ó. Isso aqui a gente queria mostrar na tribuna. A matéria foi feita 4/10 e ela foi atualizada em 20/6 do ano seguinte. Olha só, ela foi atualizada por quê? Porque o título era ainda mais grave. E essa matéria, sem investigação, foi utilizada para pedir a prisão de Felipe Martins, que hoje nós sabemos que ele não viajou. O ministro também mandou a gente tirar esse vídeo que nós queríamos apresentar. O que é este vídeo? Esse vídeo é exatamente o seguinte: Felipe Martins está sendo acusado de ter feito uma minuta golpista. A gente nega que Felipe Martins tenha feito essa minuta golpista. A PF, a PGR e o próprio ministro Alexandre de Moraes dizem que a minuta encontrada no celular do Mauro Cid é a minuta do Felipe Martins. Que a minuta encontrada no celular do Mauro Cid é a minuta golpista feita pelo Felipe Martins. Acontece que o próprio Mauro Cid diz que essa minuta do seu celular não é a minuta golpista, não é a minuta feita pelo Felipe Martins. E a gente quer mostrar isso com base em provas documentais. Inclusive, um vídeo é uma prova. Vejam com seus próprios olhos. Eles não querem que mostremos da tribuna, mas já que somos uma democracia, certo? Temos liberdade de pensamento, de expressão, eu vou mostrar para vocês o que é o vídeo. A minuta do golpe foi apreendida, está no relatório da Polícia Judiciária, é o documento eletrônico 694, folhas 11 a 19, arquivo em PDF da PET 1200, da qual resultaram as denúncias do juiz. E a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio do Alvorada. Estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins. E na reunião, o assessor leu os considerandos que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Nesse momento foi apresentado ao declarante o documento identificado no material apreendido, que eu acabei de citar, o EDOC, em poder do investigado Mauro César Cid, que decretava ao final estado de sítio autocontínuo, decretava a operação da garantia da lei e da ordem, e ele reconheceu esse documento como aquele que foi lido no dia 7 de dezembro de 2000. Esta é a minuta que Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. Vocês viram isso?
O ministro Alexandre de Moraes diz: a minuta encontrada no celular do Mauro Cid é a minuta do golpe. Aí o ministro diz: inclusive o Mauro Cid confirmou isso, que a minuta do seu celular é a minuta do golpe. Aí eu pergunto pro Mauro Cid: Mauro Cid, a minuta do teu celular é a minuta do golpe? Ele fala: não. Eu pergunto: Mauro Cid, a minuta do teu celular é a minuta do Felipe Martins? Ele fala: não. Isso é extremamente relevante. E mais, o Mauro Cid diz na delação que ele não tem provas documentais contra o Felipe Martins. Veja só, a minuta do dia 7 de dezembro? Não só. Isso aqui é agosto de 2023. Cid, só para a gente retomar um pouco em relação ao eixo anterior, possível golpe de Estado, algum elemento material que esteja em sua posse, ou que o senhor possa indicar para corroborar essas informações que o senhor está apresentando? Não. Especialmente em relação a essa reunião do Felipe Martins, né, e desse jurista com o presidente na Alvorada. Não, tudo foi feito no computador dele. Então, possivelmente pode haver registros disso no Palácio da Alvorada, deve ter entrada dele, a entrada dele, que é a entrada dele, com certeza. E assim tem, deve ter registrado. Vocês viram o que ele falou? Que ele não tem prova documental contra o Felipe e que provavelmente o GSI tem as entradas do Felipe. Por que isso é importante? Porque o GSI não tem as entradas do Felipe, que ele está falando que o GSI tem. Então, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, que a gente queria apresentar da tribuna e não poderíamos apresentar, são teses importantíssimas para a defesa. São documentos e provas de extrema relevância a desmontar a acusação e a provar a inocência de um injustiçado. Então, o ministro está cerceando a nossa defesa. É disso que se trata. Isso não é um Estado democrático de direito, isso não é um devido processo legal. Temos que pedir permissão para defender um inocente. Precisamos de autorização do julgador de quais provas nós podemos apresentar. Isso aqui só na Coreia do Norte. Foi isso que aconteceu de novo. Censura, de novo, a defesa de Felipe Martins. Mas o Brasil agora está vendo. Curta e compartilhe ao máximo esse vídeo. Já que eu não posso mostrar da tribuna, vocês me ajudam a mostrar para o Brasil.